Então, nesse vídeo 4, vamos dar seguimento às discussões sobre alfabetização e letramento, né? Relembrando que nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, nós contextualizamos um pouco como que foi o processo, ou melhor, a história de alfabetização aqui no Brasil. Contextualizamos um pouco em termos de desenvolvimento da humanidade, como que o homem desenvolveu a escrita desde os primórdios, passamos pelo Brasil e agora a gente vai chegar na discussão sobre o conceito de alfabetização e letramento. São dois conceitos extremamente essenciais para que vocês possam compreender as discussões desta disciplina. Então, gente, primeira coisa, inicialmente o conceito de alfabetização era tido como o aprendizado da tecnologia da escrita, do sistema alfabético. A pessoa que conseguisse dominar a escrita, ela era considerada uma pessoa alfabetizada. E aí na escrita era a capacidade de decodificar os sinais gráficos, transformando em sons. Então a pessoa ia ver a palavra, ia decodificar e iria falar, ou iria ler. Esse era o conceito inicial de alfabetização. E aí na escrita era a capacidade de codificar, transformar a fala, os sons da fala, em sinais gráficos, ou seja, em palavras. Esse foi o primeiro conceito de alfabetização. Após 1980, com as contribuições de Emília Ferreira e Ana Teberoski, esse conceito de alfabetização ficou um pouco mais complexo. E aí elas vêm dizer que é um processo, a alfabetização é um processo ativo, ou seja, a criança ela vai construir de forma ativa a sua escrita. Então, desde os seus primeiros contatos com a escrita, a criança vai construir e reconstruir hipóteses sobre a natureza, sobre o funcionamento da língua escrita. E aí ela iria conseguir sendo alfabetizada. Hoje, nós podemos dizer que a alfabetização é o processo de construção pela criança da compreensão, da constituição e reconstituição da natureza, do funcionamento da língua escrita. Então é isso. Muitos conceitos vocês vão perceber que vão dizer que a alfabetização é o aprendizado da língua escrita. E letramento já é o uso social, as habilidades da alfabetização postas em práticas sociais de escrever e ler. E aí vocês vão poder compreender que existem pessoas que são letradas e existem pessoas que não são alfabetizadas. Por exemplo, os pais de vocês que não sabem ler, mas conseguem, por volta do mundo inteiro, resolver seus problemas, resolver suas questões, solucionar problemas do dia a dia. Então, essas pessoas que conseguem transitar na sociedade, elas são pessoas letradas. É o que Paulo Freire vem dizer, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, a gente lê primeiro o mundo à nossa volta, a gente compreende o mundo, a gente consegue transitar nesse mundo, inclusive fazer transformações neste mundo, mas muitas vezes a pessoa não domina a leitura escrita. No máximo sabe escrever o nome e outras vezes nem sabe. Então, possa ser que uma pessoa seja letrada, ou seja, ela conhece o uso da língua escrita e ela consegue compreender o mundo à sua volta, mas ela não consegue ler as palavras, ela não consegue ler as letras, tá certo? E aí, qual que é a função social da escrita e da leitura? As crianças, gente, elas vivem em uma sociedade letrada. Nós também vivemos, né, nessa sociedade letrada. E aí elas vão observar os atos de leituras e de escrita
dos adultos. Assim, elas vão buscar compreender seus diversos usos e funções, e elas vão formulando hipóteses, ideias, verdades, que essas ideias, essas verdades, elas são postas em xeque. E aí, quando a criança vai compreendendo que algumas verdades sobre a escrita, que é o mais legal das considerações de Emília Ferreira Teberoski, é que quando elas, então quer dizer que eu não conjugo a palavra desse modo. Aí a criança vai percebendo que a escrita ela vai se diferenciando e ela vai refutando algumas hipóteses, ou seja, descartando umas ideias e tendo outras como verdadeira. Então a criança ela deve descobrir que a escrita serve para auxiliar a nossa memória, para expressar os nossos sentimentos, para se comunicar, organizar as ideias, divertir-se e também muitas outras utilidades práticas. A escrita vai servir para aprender, vai servir para 1001 coisas. Então, conhecer diferentes tipos de letras e sabê-las usá-las em práticas diferenciadas é extremamente essencial. Aí muita gente diz assim, professor, quando é que a criança ela deve começar a escrever com a letra cursiva? E aí eu vou colocar a minha postura enquanto professor, enquanto alfabetizador. O que é que eu penso, né? Na escola privada, lá já no nível 5, as crianças já são incentivadas a escrever com letra cursiva. Na escola pública, que muitas vezes a criança só tem acesso ao mundo das letras, dos livros, da escrita na escola, geralmente o que acontece é no meio do primeiro ano, né? A criança está no primeiro ano do ensino fundamental e até o fim do primeiro bimestre o professor trabalha com letra bastão, as letras maiúsculas. E aí, no meio do bimestre para lá, começa a se fazer do segundo bimestre já. E no retorno das férias do meio do ano, o professor já começa a fazer a transição da letra bastão para a letra cursiva. E aí, gente, vai ficar de acordo com o que cada professor achar que é conveniente, de acordo com as características da turma. Se você vê que a sua turma lá no nível 5, ela já está conseguindo avançar e elas já querem saber como que se escreve com as letras cursivas, que muitas vezes ela já tem essa ideia porque algum adulto já falou, e aí vocês já podem ir trabalhando com isso, fazendo a transição. Como? Colocando cartazes, o alfabeto, que geralmente é muito importante, na verdade, que numa sala de alfabetização o alfabeto esteja disposto e que o professor coloque não só a letra bastão, mas vários tipos de letra de imprensa, outras fontes, para que a criança vá se acostumando. Por quê? Porque no momento que ela está se alfabetizando e na vida real, nas práticas, nos usos práticos da língua escrita, as fontes elas são diversas, tá certo? E aí, orientações, existem algumas orientações inadequadas quanto ao conceito de letramento. Porque assim, o que foi que aconteceu? Quando o conceito de letramento surgiu, que é sobre o uso prático da língua escrita nas condições sociais, e aí muita gente ficou dizendo, então eu não vou ter que alfabetizar. O mais importante é a gente letrar as crianças. Não, gente, é importante alfabetizar letrando, ou melhor, letrar alfabetizando, tá certo? E aí vocês vão compreender nesse aspecto que a valorização na concepção do letramento é o prazer pelo ato de ler. Há inserções práticas de sociais de leitura. Aí muitas vezes as pessoas falando que o importante não é a criança compreender o sistema de escrita, o importante é ela ter o prazer pelo gosto de ler. E aí, gente, não é só o gosto de ler, ela precisa também, nesse processo de letramento, compreender a relação entre grafemas e fonemas, como que uma palavra ela é organizada, ela é escrita com as suas devidas acentuações. Então, quando você está
alfabetizando, letrando, você não pode deixar de lado esta vertente do processo de alfabetização. A criança precisa compreender a escrita da norma culta. Você vai sim inserir práticas sociais de leitura? Sim, com certeza. Mas vocês também têm que ter consciência de que a criança ela precisa compreender a ordem lógica da ortografia. E aí, qual que é o desafio do ciclo de alfabetização? O desafio do ciclo de alfabetização é conciliar o processo de alfabetização com o processo de letramento, para que as crianças não cheguem lá no 5º ano e não compreendam, por exemplo, alguns gêneros textuais que são essenciais, ou que, por exemplo, um adulto chegue na universidade e não compreenda alguns gêneros textuais. Então, essa diversidade da prática social da língua, ela precisa estar sendo trabalhada no ciclo de alfabetização. Alguns gêneros textuais eles serão apenas introduzidos, então é interessante que a criança tenha acesso a vários tipos de gênero textuais, jornalístico, poesia, literários como um todo. E aí, à medida que ela vai avançando, essa aproximação com os diversos gêneros textuais vão sendo aprofundados e consolidados. E aí, gente, vamos entender um pouco mais sobre a situação da educação na América Latina, né? A gente discutiu um pouco sobre o que é alfabetização e o que é letramento. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais da situação educacional na América Latina.